Olá, meus amigos, voltamos com a segunda parte desse bate-papo gostoso com o Machado Neto, esse cidadão de Osasco, apaixonado pela cidade de Osasco e agente do sistema penitenciário. E ele estava nos contando as agruras e os prazeres dessa profissão, que é a segunda profissão mais perigosa do mundo. Machado, então você estava falando um pouco sobre o trâmite, essa lida do preso, não é? Então o sistema penitenciário, após o criminoso ter sido julgado, ter sido condenado e expedido então a sua ordem de prisão, ele passa a fazer parte do chamado sistema penitenciário, né, que ele vai cumprir a sua pena perante a sociedade. Não é? Como é que é essa dinâmica a partir do momento que o cidadão ele vai ser preso? Como é que funciona essa chegada dele no sistema prisional, Machado? O que você tem observado? Como é que é a dinâmica disso? Olha, assim, eu fiz muito, a gente chama de recolhe, que é quando a gente trabalha no bonde, né? E vai até o fórum. Eu fazia muito recolhe no Fórum da Barra Funda, onde eu recolhia para as unidades as pessoas a qual o juiz determinava que elas tinham que cumprir a sua pena em regime fechado, tá? Após ela ter passado pela audiência de custódia, tá? Eu chegava lá e eu via muita gente no dia a dia, tantas pessoas como que realmente mereciam estar lá, tá? Pessoas que cometeram um erro achando que, poxa, aquilo não vai dar em nada, Não vai dar em né? nada, né? Não vai dar em nada. Acidentes de trânsito, Maria da Penha, sabe? Às vezes muito caso de Maria da Penha do cara acabar agredindo ou apenas verbalmente a mulher, tá? Que é uma área que eu defendo muito. Eu acho que mulher não, sabe, você não tem que bater na mulher. É lógico que existe uma coerência entre as duas partes, que existem mulheres maravilhosas, tá? Que acabam sofrendo na mão dos seus maridos e dos seus namorados, como existem as mulheres também que provocam bastante, e o homem em si, ela tem uma certa ar de defesa que acaba se sobressaindo a regra e fazendo a coisa errada, que é exatamente que o correto. Eu penso assim, ó, não deu certo, virou de costas, vai embora, cada um pro seu lado, tá? Você começa a insistir, acaba partindo para cima, e é lógico que tem os loucos lunáticos aí que acabam infernizando a vida da mulher. E esses sim merecem estar onde estão. E ali, na audiência de custódia, voltando lá, a gente vai exatamente, né? Chega lá e faz o recolhe. Eu, particularmente, eu vou ser bem sincero, eu não sei aonde coloca tanta gente, tá? Diariamente. A cada plantão que eu pagava, eu trabalho em carga horária de 12 horas por 36 de folga. São 12 horas consecutivas e folgava 36. E no outro plantão, a gente, como tem acesso aos e-mails, a gente tem também o acompanhamento de quantos presos viria. Antes da pandemia, nós levávamos em audiência de custódia de 35 a 60, 70 presos diariamente, novos para a unidade de Pinheiros 4, que é onde eu estava trabalhando. E lá, ele chegando lá, ele passa por um processo de planilhamento, né? Identificação de qual o seu crime, para saber para qual área ali ele vai ser destinado, né? E dentro do sistema carcerário existe uma divisão, né? A todos, assim, porque tem gente que é Maria da Penha, tem gente que é dívida né, de rua, sabe? Tem tráfico, tem homicídio, tem vários. Então, para não misturar muito, até porque entre eles não aceitam alguns tipos de coisas, né? Claro. É dividido lá dentro da unidade e depois lá é destinado para, como eu te falei, Pinheiros 4 é uma unidade de trânsito, então é destinado para várias outras unidades, né, da qual ele vai começar a cumprir a sua pena. Chegando lá, passa-se por 15 dias de regime de Adaptação. adaptação, e aí, naturalmente, vê-se para onde ele vai. Que são os primeiros. E a gente também. Para quem são os presos novos, dizem que esses 15 dias são normalmente os piores, né? A adaptação é sempre muito difícil, né?
para uma pessoa que Olha, nunca puxou eu vou falar cadeira? coisas que eu vi lá dentro, que eu vou ser bem sincero. Eu sou um atuante. A sua profissão como professor, tá? É uma das profissões que eu mais admiro nesse mundo, sabe? Eu tenho uma admiração muito grande pelo professor, até porque eu Obrigado. defendo muito a área da educação, muito. Eu acredito que o remédio árduo que o Brasil precisa é uma injeção dura de educação durante 20 anos, que seja 20, 30 anos, sabe? Para poder ter uma linhagem de ser humano melhores para a nossa sociedade. É o meu ponto de vista. E eu vejo muito nessa situação de educação, porque eu trabalho no sistema carcerário. E lá eu via e vejo até hoje, tá? Pessoas que, quando ela se vê presa, realmente ela entra em desespero. Ela começa a chorar, ela bate a cabeça, ela entra em choque de realidade, porque uma das piores penas é a restrição de liberdade, né? E aí você vê pessoas ali que estão ali porque cometeram erros, vítimas da sociedade, que hoje eu falo assim, é a falta de educação, tá? Porque se tivesse, elas não aprenderam com os erros dos outros, e nem mesmo, e talvez alguns aprendam com os próprios erros. Porque assim, ó, roubar, você vê que vai preso, fulano foi preso porque roubou, quer dizer, eu não aprendi com o erro dos outros, né? Aí eu vou lá e cometo o mesmo erro. E depois que eu cometi o mesmo erro, eu fui preso, aí eu fui impune 1, 2, 3 vezes, na quarta vez aconteceu e hoje eu estou pagando por uma pena, né? E aí eu falo assim, poxa, mas, no dia a dia, eu não aprendi com o meu próprio erro, saiu de lá, aí tem aquela situação que ele sofre com a discriminação na rua por ter sido um carcereiro, né? Alguém encarcerado, né? Encarcerado, não carcereiro, encarcerado. Isso, Um isso, ex-encarcerado. alguém encarcerado, e ele sofre com isso e acaba faltando oportunidades para ele no mercado de trabalho, que hoje é lógico, nós temos uma situação muito crítica, não é só com os encarcerados, né? E os ex-detentos. Mas hoje nós temos uma situação muito crítica de desemprego no Brasil todo, mas isso não vem ao caso agora. Mas aí a gente vem essa situação e ele volta para a criminalidade. E o índice de retorno para o sistema carcerário é de 80%. É muito grande. Muito alto. Ou seja, ele cometeu uma vez, errou e volta para lá dentro de novo. Tem gente que você conhece pelo nome. Fala, poxa, você aqui de novo? Pois é, senhor. Agora eu fui forjado. Caí em outro artigo. Agora caí em outro artigo e tal. Pois é, acontece muito de essas conversas nós conhecemos, que é natural, né? É sempre forjado, não era ele, estava no lugar errado, não devia, sempre a mesma coisa. Foi um amigo, né? Foi um amigo. É. Mas naturalmente ali a gente vê isso daí. Então é o que eu falo, um investimento árduo, pesado na educação diminuiria bastante esse sistema carcerário de 40, 50, 70 detentos diários novos na unidade carcerária só de Pinheiros 4. Só de Pinheiros 4. Uau, uau. Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que é essa relação com o encarcerado, Machado? Como é que é a lida com o encarcerado? É uma relação tensa, é claro. É uma relação de força, é uma relação estressante, né? Mas como é que é o relacionamento dentro do ambiente carcerário entre vocês e os presos? Como é que se lida com essa tensão, esse conflito? Como é que se lida com isso? O que você sente no ambiente? A lida é tranquila, não é tranquila? O que você tem visto? Olha, eu posso dizer para os futuros advogados que vão sentir isso na pele, e uma coisa que eu vou falar isso agora para vocês. O ambiente penitenciário, seja ele qual for, ele é um clima muito pesado. Você se sente oprimido de qualquer forma. Estou falando do funcionário, desde o funcionário até o preso encarcerado por motivos
Isso qualquer um deles, né? Independente disso. O sistema lá dentro é um sistema muito opressor, mas não porque todos são opressor, porque o sistema é assim. Porque você se vê privado da sua liberdade desde quando você entra para trabalhar ou como você entra lá para cumprir pena. Tá? O ambiente é muito tenso, é um ambiente pesado, sabe? Aquelas chapas de ferro, os portões de ferro fazem barulhos ensurdecedores que com o tempo você vai se acostumando, porque o ser humano tem esse poder de adaptação, tá? Mas assim, os poderes, sabe? O poder do fechamento de um portão, sabe? Batendo ferro com ferro é ensurdecedor, é uma coisa muito assustadora para quem vê isso daí pela primeira vez. E é lógico que assim, o tratamento entre o encarcerado e o policial penal, que é o agente de segurança, ele é tenso, porém ele é relativo. Tá? Tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que cometeram um erro por uma inlucidez, estão lá dentro, conversam e trabalham na área e vivem no meio da gente, porque eles estão na área de trabalho, normalmente. E tem outros que... Só falando um pouquinho mais. Tem pessoas assim, que estão lá, mas não deveriam estar porque cometeram um erro, mas estão pagando, sabem pelo que estão pagando, estão lá, exatamente. São trabalhadores, são pessoas trabalhadoras, são pessoas de bem. Tá? E a gente convive com essas pessoas no dia a dia. E eu até vou usar uma expressão aqui que é um pouco forte. Eu costumo dizer que tem gente lá dentro que, se ele nascer 10 vezes, ele vai nascer 10 vezes ruim, entendeu? E as 10 vezes que ele tiver a oportunidade, ele vai fazer coisa errada, tanto para quem estiver ao lado dele, quanto para quem estiver na frente dele. Ele vai atropelar quem for preciso. Então, a única arma que nós usamos lá dentro é a argumentação. É a palavra, é o diálogo. Lá dentro de um sistema penitenciário, o policial não entra armado lá dentro. Tá? Então, assim, nós estamos na mesma sintonia que o ladrão, que o detento em si. Né? Ele está encarcerado e nós estamos fazendo, por exemplo, o nosso papel, que eu costumo dizer é uma expressão super forte, porque tem gente que não deveria estar lá, mas está, mas tem gente que também deveria estar lá e continuar lá até, sabe, aprender a ser gente na vida e não vai aprender, porque ele pode nascer 10 vezes. Eu costumo dizer que nós estamos lá para manter as portas do inferno fechadas. É uma expressão super forte. Porque você já imaginou, como eu tive um bate-papo com uma pessoa esses dias atrás no Facebook, ele falou, vocês da área de segurança, sabe, não deveriam desistir, porque, sabe, isso que aquilo. Eu falei assim, olha, tanto os políticos quanto o pessoal da área de segurança, imagina um mundo sem eles. Tá ruim com eles, eu acredito, mas isso é falta de você saber escolher, sabe? Você sabe, principalmente na área política ali, então, né? Mas, assim, você ter alguém da sua confiança, alguém que seja acessível para você após as eleições. Não adianta eu pedir o seu voto de confiança agora e depois não te dar o direito de vir a me cobrar. Eu acho errado isso para um político, porque depois ele põe uma secretária na porta dele, um assessor na porta dele, para falar para todo mundo que ele está em reunião, que isso, que aquilo. Eu costumo dizer que eu não preciso de cão de guarda. Eu, desde o banco de alimentos, acho que eu te comentei lá atrás, eu tive 2 restrições de pessoas para falar comigo, porque a secretária restringiu. Na terceira, eu mandei tirar a porta. Falei, não, se a pessoa vier aqui e não me ver lá dentro, aí ela vai saber que realmente eu não estou, mas se eu estiver lá dentro, ela vai falar comigo. Não é para restringir ninguém para falar comigo, eu sou acessível, eu sou do povo. E, da mesma forma, eu tenho esse tratamento com os detentos também. Tá? No sistema carcerário, tem muitos polícias muito bons, sabe, que moram, na sua grande maioria, longe de suas casas, porque os concursos são feitos estadual. E aí, a nível estadual, tem muita gente lá do interior, que é Mirandópolis, sabe, lá para aquele lado mesmo, sabe,
A pessoa passa no concurso na esperança de depois pedir remoção, esse tipo de coisa, né? Transferência, e acaba demorando demais. E principalmente agora que o sistema parou de contratar desde o atual governo, né? Ele parou de contratar, e infelizmente estamos vivendo uma escassez de funcionários, tá? Mas não vem ao caso isso agora, isso não, sabe, não me permito falar sobre isso, porque senão eu vou descarregar de verdade. Então, um problema de áudio aqui, Né? E hoje você vê funcionário dobrando plantão, você vê funcionário trabalhando dias seguidos, sabe? A função da carga horária 12 por 36, sabe? Ela é estudada por psicólogos, tá? Para que a pessoa tenha realmente 36 horas de descanso, sabe? Quando na sua grande maioria a pessoa tem que trabalhar no segundo emprego para poder manter, né, a sua casa. Porque ele ganha bem, mas gasta bem. Quem mora longe de casa sabe do que eu estou falando. Claro. Sabe? Quem estuda fora de casa já tem uma noção mais ou menos. Quem mora longe de casa, tem a família lá no interior, tem o fato de passar os seus dias de trabalho aqui, que fazem muita troca, trabalhando plantões consecutivos, para que consigam ir passar uma semana para poder ver a sua própria família e ficar um pouco perto dele. Você sabe que isso no Instituto Federal, o Instituto Federal de São Paulo, ao qual eu faço parte, é uma instituição de educação, é uma escola, claro, mas nós temos 34 campi por todo o estado de São Paulo, espalhados por todo o estado de São Paulo. Então, acontece algo semelhante com o que você está falando. A pessoa quer entrar para o instituto, quer ser um professor concursado, e quando abre uma vaga, abriu uma vaga em Caraguatatuba, abriu uma vaga em Sertãozinho, né, um campo afastado, Sertãozinho. Aí o cara mora aqui, o cara mora em Osasco, aí ele fala, não, vou prestar um concurso para Sertãozinho. Quando ele passa, ele vai para lá na esperança das remoções, remoções no nosso caso, né, interna é remoção. Então nós temos também essa situação no Instituto Federal, né, das pessoas que entram num concurso e depois ficam procurando o mais próximo da sua casa. Eu mesmo, quando eu estava em Santos, na Unifesp, que inclusive tem uma Unifesp, um campus da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo aí em Osasco, com a área de administração, inclusive, né? E eu estava na Unifesp em Santos, fiquei 4 anos na Unifesp em Santos, e aí eu morando em São Paulo, então eu descia a serra 4 vezes por semana, pegando comboio, neblina e tudo mais, saindo de sala de aula 10h30 da noite, subindo a serra de noite aí. E aí apareceu o concurso para o Instituto Federal, isso faz 6 anos que eu estou no IFSP, e o primeiro concurso que eu prestei foi para Suzano, não sei se você conhece a cidade aqui, perto de... Suzano, Mogi das Cruzes. Mogi. Isso. E aí eu fiquei 2 anos em Mogi e depois acabei vindo para São Paulo, né? Morando em São Paulo. Então eu passei por isso também, né? E aqui no Instituto a gente também passa, né? Me fala uma coisa, Machado, e a questão da pandemia que nós estamos vivendo, o que você tem sentido na sua área de atuação no sistema prisional? Você tem visto essa pandemia atingindo profissionais, atingindo detentos? O que você tem percebido? Olha, eu sou um tanto quanto crítico, porém realista. Eu sei que existe o vírus, eu sei que ele é perigoso, principalmente para quem é da área de risco. A minha mãe é hipertensa, é diabética e mesmo assim eu não parei de vê-la, porque eu não sei quanto tempo mais eu tenho com ela, seja ela por pandemia ou sem pandemia. Tá? Eu trabalhei no sistema carcereiro, no sistema penitenciário, durante todo esse tempo. Nós não paramos. Indo em centro hospitalar, indo em hospitais para levar detentos, para tudo, normal. Tá? Ou seja, até houve uma lei do governo federal suspendendo a contação de tempo, né, para quinquênio e essas coisas todas, né, que a gente são benefícios para quem trabalha e não tem falta no trabalho, funcionário público, essas coisas tudo, né, que acabam acarretando um benefício para daqui, né, aquela licença prêmio e tal.
eu vi essa suspensão até 2021, dezembro de 2021. Eu acho um pouco desleal para quem trabalha na área da saúde, para quem é professor, que ainda continuou estudando e trabalhando, e para aqueles que trabalham na área de segurança, tanto militar, quanto civil, quanto do sistema carcerário. Eu tenho esse pensamento assim, quem não parou de trabalhar, certo, deveria de continuar sendo contado o tempo dele, sim, porque ele não parou de trabalhar. Claro. O que diminuiu no sistema carcerário durante essa pandemia foi a audiência de custódia, porque os juízes em si entenderam que o atendimento poderia ser suspenso ou por videoconferência. Mas para nós que trabalhamos no sistema carcerário, continuou trabalhando da mesma forma, indo, vindo, levando, trazendo, tudo do mesmo jeito. Mas você tem contato com os detentos. Mas você tem visto essa doença no sistema carcerário, a quantidade de presos acusados com essa doença? Isso tem ocorrido ou entre vocês, os profissionais? Você tem sentido isso ou não foi algo que chegou? Tive amigos que se afastaram porque foi comprovado, mas não foram assim. Eles foram contaminados supostamente pelos testes, né? Mas assim não tiveram sintomas nenhum. Eles eram assintomáticos. São pessoas da qual até eu tenho contato, porque eu sou muito carismático, brinco, converso, abraço meus amigos, são irmãos. Eu não tenho amigos, eu tenho semi-irmãos, eu costumo dizer. Tá? Todos aqueles assim que fazem parte da minha vida, eu considero muito, muito, muito mesmo de coração, seja ele no trabalho, profissionalmente, sabe? Seja os meus irmãos de sangue moram em Portugal, os meus 2 irmãos, né? Eles falaram que lá acabou muito rápido, mas aqui no Brasil está se estendendo agora, que está começando e tal, mas, eu no sistema carcerário eu vi gente sim, sendo afastada por causa da pandemia, mas totalmente assintomático. Ninguém com sintoma. Teve por documentários, pessoas que eu conheço, eu não vi ninguém nem aparecer, entre os presos, a não ser um amigo. Entre os detentos, entre a população carcerária, também tranquilo, não tem tido... Eu não acredito muito nos números, tá? Mas segundo eles, 80% do sistema carcerário já se contaminou. Eu não vi isso. Tá bom. Tá bom. Machado, eu vou dar mais um breakzinho aqui rápido. Voltamos em seguida para o terceiro e último bloco. Eu quero falar sobre Osasco. Quero saber o que Osasco tem de bom. Você vai me mostrar o pulo do gato de Osasco, os lugares que Osasco tem de bom. E como nem tudo na vida são flores, você vai me falar também dos espinhos de Osasco, tá bom? Então você que está nos acompanhando, continue aí que a gente continua em seguida. Até já para o terceiro bloco.